Eduardo, meu amigo, antes da gente iniciar, eu queria te agradecer por você ter aceito o convite, tá certo? Porque você não, né? Você é um cara despojado e dá aula e aquela coisa toda. Mas eu sei que tem gente que tem muita vergonha, né? Tímido, e aparecer aqui às vezes não é uma coisa fácil, tá? Mas muito obrigado por ter aceitado um convite, foi uma honra, tá sendo uma honra, vai ser uma honra conversar aqui com você. E eu conheço um pouco da sua história, eu conheço um pouco aí do seu dia a dia, dessa sua correria, e eu acho que você, cara, vai inspirar muitos colegas aqui que estão assistindo a gente. Esse meu propósito de trazer profissionais que conheceram esse universo, que estão dentro da terapia manual, que começaram a se tornar especialista nesse assunto, foi uma mudança de carreira e de vida na vida de muitos fisioterapeutas. E tem muito profissional que ainda não enxerga essa possibilidade, que acha que talvez ele não consiga também. E trazer pessoas como você, que estão trilhando esse caminho, que já conquistou muita coisa, eu acho que faz os fisioterapeutas entenderem que é possível, que eles também conseguem, tá? Então eu queria que você se apresentasse, queria que falasse sua idade, o que é que você faz hoje dentro da fisioterapia. Me fala um pouquinho da tua carreira, da tua história dentro da fisioterapia, até você chegar onde você está hoje e como é que você me conheceu, que entrou nesse universo, enfim. Conta uma breve aí história sobre você, se apresenta para essa galera, que com certeza você vai inspirar muita gente. Então vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, Ícaro. É um Boa prazer noite. novamente. Já agradeci você, a Ellen, de ter me feito o convite. É uma honra estar aqui conversando e inspirando outros profissionais, que na verdade é o que, graças a Deus, a gente sabe fazer aí, que é inspirar as outras pessoas nessa profissão linda, né? Como a gente já ouviu várias histórias aí de que muitas vezes as pessoas, os estudantes, os alunos, ou até mesmo os profissionais, ainda estão naquela incógnita de qual área seguir, será que eu devo fazer? E sim, se você chegou até aqui, está ali pensando em entrar, temático, pensando ali, acompanhando o Ícaro, vale muito a pena. Então, como o Ícaro já me apresentou um pouquinho, muito prazer, eu sou o Eduardo Carlos, sou fisioterapeuta, também sou professor universitário, atualmente estou no doutorado, trilhei a minha caminhada acadêmica toda baseada dentro da traumática. Eduardo, só um minutinho. Eu acho que se você tirar o fone, teu áudio vai ficar melhor. Tá um pouco abafado o áudio. Vamos lá. É que o meu medo era Perfeito, de dar eco. Mas então, perfeito. vamos lá, seguindo. Sou professor, estou aí no doutorado e a minha trajetória acadêmica, desde que eu entrei na faculdade, foi trilhada toda na traumato, ortopedia esportiva e, além disso, na terapia manual. Então, todos os conceitos da terapia manual fez parte ali dos cursos extracurriculares que eu fiz, que eu me especializei, minha pós-graduação e tudo mais. Só que, como assim como o Ícaro, quem conhece o Ícaro já ouviu falar, ele sabia tudo que ele queria, mas até mesmo que ele não queria, que era o universo da pediatria, né? E eu me identifiquei muito com isso, porque eu também entrei querendo tudo, pensando em tudo, mas eu sabia que a pediatria não seria uma escolha de começo. Até que fui conhecendo, fui pesquisando, a demanda foi chegando e agora me encontrei aí, além, né, das outras áreas, a pediatria chegou e chegou com tudo. Que maravilha, show de bola. E ele falou um negócio aí para vocês, é um pouquinho da minha história para quem não me conhece, mas quando eu rodei lá nos estágios de pediatria, foi traumático para mim, né? Porque eu vi aquela gritaria, aquele bebê chorando, a gente quebrando aquele padrão espástico, fazendo muita força, alongando o paciente. Era aquele atendimento muito sofrido para o paciente, sabe? E aí eu falei, não dá para mim não quero isso. Então eu pensava em todas as áreas, menos na pediatria. E aí eu vi depois que existe uma nova forma da gente tratar e enxergar o nosso paciente. Uma fisioterapia gentil, suave, que não machuca, que não gera trauma no nosso paciente. E aí foi que eu me encontrei nesse universo, né? E aí é isso que eu quero mostrar para vocês, essa forma nova de enxergar o paciente, essa forma de avaliar o nosso paciente, certo? Então, a gente vai se aprofundar nisso a partir de segunda-feira. E, Eduardo, meu amigo, aquela pergunta que eu gosto de fazer
para quem vem aqui bater esse papo comigo. Você já conseguiu tratar algum paciente seu com toscolo ou assimetria craniana ou outra disfunção, utilizando a terapia manual avançada pediátrica, o TEMAP, em até 4 atendimentos? Pessoal, então sim, o Ícaro sabe, quem acompanha aí, a gente tem uma comunidade muito incrível, que se ajuda muito, e que é onde a gente compartilha ali os nossos resultados, e pude compartilhar alguns aí resultados. E sim, logo de primeiro, no meu primeiro paciente aplicando o TEMAP, já foi algo incrível, onde em 2 sessões a gente conseguiu ali melhorar crises de cólica, explicar para os pais a diferença de cólica e de gases, coisas que às vezes aparecem no consultório, até mesmo quem é da neuro, ou trata ali, trabalha com o paciente na saúde da mulher, né, após a gestação. Então, às vezes as mães chegam com essas dúvidas e vocês se sentem perdidos. Então, logo na primeira sessão, a gente já conseguiu trabalhar isso, explicar, desenhar, mostrar para os pais. E isso é muito importante porque essa base veio toda do TEMAP. Então, em até 2 atendimentos, até hoje eu lembro, foi o meu primeiro caso, estava inseguro, totalmente inseguro, finalizando os módulos da formação. E aí eu vi, sim, que era possível, nunca tinha trabalhado com criança, quem dirá uma simetria. Primeiro, plagiocefalia a gente nunca esquece. E é sempre aquele caso desafiador, né? Porque junto com essa bebezinha de gases e cólica aí, me apresentaram uma bebezinha com uma plagiocefalia ali, que já tinha indicação para capacete, mas os pais não tinham condição, a saúde não conseguia lhe ajudar. E aí a gente saiu de um CVAI praticamente muito severo ali, do severo, e conseguimos chegar na normalidade em até 4 atendimentos. Então foi Caramba! algo que eu compartilhei, a gente postou, publicou, que foi realmente um impacto muito grande ali. Eu entendi que estaria na área. Que fantástico. Olha, é isso que eu falo, né, gente? É essa questão do capacete. Não é que o capacete é ruim, tá? Uhum. Ele é bom, graças a Deus ele existe, mas ele tem indicações muito específicas e muito pontuais. E, infelizmente, o capacete não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Não é. É um tratamento caro, é um tratamento que custa, tem um valor alto e que, na grande maioria, não vai ser viável para essa família. E aí, você não vai fazer nada? Lógico que não. E o tratamento primeira linha aí das assimetrias cranianas, os guidelines já trazem isso, os 2 guidelines que saíram novos, né, o mais antigo e esse mais novo, fala que a terapia manual, a fisioterapia é padrão ouro no tratamento das assimetrias, né? Então, muitas vezes o paciente vai chegar mais tarde, uma plasticefalia muito complicada, e você consegue reverter mesmo já tendo indicação. Então, esse é o poder das suas mãos. Esse é o poder de um raciocínio com um toque certo, com uma técnica mais específica, sabe? Mas, Eduardo, me fala uma coisa. Antes de você começar a atuar nesse nicho da pediatria, você só dava aula ou já atendia também dentro da Não, fisioterapia? minha agenda é sempre dividida entre docência e clínica, né? Consultório. Então, eu atendia já adulto, idoso, não tinha nem trabalhado com a parte da pediatria ortopédica, mas aí veio essa necessidade de se aprofundar ainda mais nesse assunto, ainda mais da área da terapia manual, que é a área que eu segui escolher, estudar e pesquisar. Então, chegou essa demanda aí, eu falei, opa, vamos procurar alguém que já está aí, que consegue nos ajudar. Então, os meus atendimentos hoje, por incrível que pareça, se a gente pensar numa pirâmide, hoje essa pirâmide onde eu tinha muito mais pacientes adultos, jovens e idosos, hoje, desde vai fazer o quê? Uns 8 meses atrás, está se invertendo. A pediatria está crescendo aí e aumentando. Cada vez mais. E é muito bom porque antes a gente tinha que correr atrás de paciente, né? Hoje a demanda vem chegando para a gente, é que nem você falou, já atendi adulto, dava aula, mas a demanda começou a aparecer, então eu tinha que me preparar ali. Nossa colega Kimara também falou, eu trabalho assim, mas eu estou vendo que a demanda está chegando, eu me sinto insegura. Gente, é a nova realidade da fisioterapia hoje.
sabe? O fisioterapeuta que não entende sobre as assimetrias está deixando de passar aí uma oportunidade muito boa de você transformar, ser muito feliz e realizado no que você faz e você ter uma transformação muito rápida, os seus resultados serem muito rápidos, sabe? Eu acho que isso que é o mais gostoso de trabalhar com terapia manual aplicada à pediatria, porque os resultados nem se comparam com adulto. Assim, a resposta clínica é infinitas vezes mais rápido e você tem prazer de trabalhar porque tem início, meio e fim, o paciente chega assim, no final sai assim, a família sai feliz, realizada. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês e que é possível tratar de forma rápida, E sabe? muitas vezes, só complementando, Ícaro, muitas vezes o que falta para os pais é apenas orientação. Sim. Orientação de posicionamento, orientação de alimentação, orientação em questão de sono, como amamentar, posicionamento de amamentar. Então, assim, é algo que muitas vezes é simples para quem já trabalha com isso, mas que para quem está chegando a primeira vez ainda falta esse feeling, né, terapêutico. E uma coisa que eu sempre falo, a questão do TEMAP, para quem está aí ouvindo a gente, vendo a gente, é que, independente da área que você atua hoje, então quem está na neuropediatria, quem está trabalhando numa UTI, NEO, as técnicas do TEMAP, elas são totalmente aplicáveis em todas as áreas. Você consegue ajustar uma coisinha ou outra ali para aquela tua área. E é muito legal que o TEMAP hoje a gente consegue trabalhar dentro de uma parceria. Como assim parceria? Você consegue conversar junto com o médico para fazer essas indicações, você consegue trabalhar, se você não trabalha na parte da neuropediatria, você consegue fazer esse primeiro acolhimento aos pais e muitas vezes encaminhar esse bebê para alcançar os arcos motores e tudo mais. Ou se você já trabalha, você já consegue avaliar ali aquela simetria craniana e muitas vezes identificar que um atraso motor ou alguma disfunção, o caminhar assimétrico, ou até mesmo engatinhar assimétrico, pode estar vindo de algumas disfunções ali das faces, dos diafragmas transversais do bebê, e rapidamente você já consegue intervir, né? Então eu falo que hoje a pediatria é uma área muito linda e você consegue trabalhar com aquilo que você gosta, nichar. Por exemplo, se você é um físio que não gosta, que não se adapta a neurofuncional, você consegue trabalhar questões junto com o físio que trabalha a neuro. E isso é muito importante. E é possível, sim, cada vez mais que você for se aprofundando dentro dos módulos, ir ganhando a sua própria confiança. Claro, não tem como, né, Ícaro? Eu sempre falo. Não tem como a gente falar que você no seu primeiro atendimento você vai estar 100% seguro, não vai ter casos que vai Ah, tirar teu é uma sono. construção, né? Não existe isso, é uma construção. Exatamente. É Mas exatamente por isso. é a caminhada, né? As Exatamente. escadinhas. Isso que você falou no início, antes de entrar nesse tema, falou bem assim, pô, começou a aparecer a demanda para mim e eu tinha que procurar me aprofundar, então deixa eu procurar alguém que já chegou lá, né, que consegue me ajudar nesse sentido. E eu acho que é isso que o fisioterapeuta precisa entender. A demanda existe, mas saiba escolher um mentor que viveu aquilo, que vive aquilo que ele prega, que ele ensina, porque na prática clínica, teoria, a fisioterapia já está de saco cheio. Muita gente fala, 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 mas às vezes não vive aquilo. Eu acho que o grande diferencial, e quem participar lá da aula da segunda-feira vai ver, que eu não só falo a questão teórica, o raciocínio clínico, mas eu sempre coloco a minha vivência clínica. É isso, mas o paciente vai chegar assim, assim, assado, a mãe vai falar isso. Até na prática, quando eu vou ensinar lá vocês a fazerem a craniometria, pô, eu dou dica de como é que você deixa esse momento mais fácil, sabe? Então, é muito importante vocês escolherem pessoas que já viveram aquele processo, porque tudo que a gente consegue escolher na vida e vai se dedicar àquela área específica, a caminhada, gente, ela pode ser mais difícil ou mais fácil, certo? A caminhada não vai ser assim, você, né, entrou, assistiu uma aula, vai virar uma chave. Não, você constrói a sua carreira. E sua caminhada ela pode ser muito mais rápida, essa sua segurança pode vir muito mais rápida
quando você segue o passo ali de pessoas que têm uma experiência na área. E eu falo isso, Eduardo, porque eu lembro que tu entrou um dia desse, cara, no Temap. Foi. Eu acho que não tem 10 meses que tu entrou no Temap. Porque eu lembro da primeira vez que você mandou lá na Acho que comunidade. fez 12 meses em 12 dezembro. meses agora? Fez. Ó, para isso, um ano que o Eduardo entrou no Temap e tá aí já sendo reconhecido, fazendo parceria. Na nossa última conversa, o Eduardo estava já procurando lugar para querer alugar sala, montar uma clínica, sabe? Então, assim, existe sim a possibilidade de você ter essa segurança, tá? Mas quando você escolhe a pessoa certa para lhe guiar naquele processo, né? Então, eu sei que muita gente já se frustrou com principalmente cursos online que acha que não vai conseguir aprender e quando fala de terapia manual, tem muita gente que tem esse preconceito. E aí, já entrando nesse tema do curso online, Eduardo, eu queria saber de você, cara. Se antes você tinha essa dificuldade, você achava que você não ia aprender de forma online, e depois desses 12 meses com essa experiência, com acompanhamento, você se arrependeu de ter entrado no Temap? Valeu a pena de ter investido e mesmo online você conseguiu aprender, conseguiu aplicar, conseguiu chegar nessa segurança que as pessoas tanto almejam? Então vamos lá. Eu tenho um único arrependimento, que não foi ter entrado antes no Temap, não ter conhecido antes o Temap. E assim, eu falo que a dificuldade do online, para mim, não foi uma dificuldade, justamente por eu já ter essa demanda de aula e tudo mais, lives. Então, para mim foi tranquilo, só que é aí que está. Quem tiver medo do online não precisa ter medo. Por quê? Ícaro grava aulas, assim, objetivas, vamos se dizer. São aulas de 7, de 10, de 15 minutos no máximo. Então, dirigindo, se você quiser colocar, ao invés de colocar um podcast, quiser deixar o áudio, depois você só visualiza a imagem. Tá ali cozinhando, se quiser soltar o vídeo, são aulas que você consegue pegar esses insights, né? Então, foi super tranquilo. A única coisa que eu falo que onde você traz a realidade aqui. Muitas vezes a gente está manuseando ali, né, uma boneca. Querendo ou não, a gente precisa aprender ali num bebê. E aí, a hora que vem para a realidade, é aquele bebê que está chorando, que está gritando, que às vezes, né, se contorce. Entretanto, o que o Temap te oferece? O toque sutil, né? Como realizar o toque, como lidar com esse bebê, que eu acredito que foi um dos temas, né, dessas últimas lives. O que fazer com esse bebê quando chega super irritado ao consultório. Então, são insights realmente da clínica. E eu, como, né, doutorando, eu gosto muito de artigo de ciência, unir ciência à prática clínica. E os últimos guidelines também são apresentados no Temap, então isso fica muito validado o que a gente fala. Porque muitas Perfeito. vezes, na hora de mandar um relatório para médico, tanto que toda semana a gente precisa mandar, pelo menos eu mando toda semana, a gente coloca realmente essas referências para que eles possam conferir e ver que o que a gente está falando realmente ali existe. Porque a Perfeito. gente precisa entender que muitas vezes, quando a gente fala principalmente da plágio cefalia, a gente tem um grau, né? Por exemplo, 3,5 graus ainda está dentro do padrão de 3,5% ainda está dentro do padrão de normalidade. E os pais, os pediatras, as fonos precisam entender que a gente não está tirando aquilo ali da nossa cabeça, que até a medição é padronizada. E que não é porque um bebê tá 0%, que significa que está 100% igual a ambos os lados, que todos estarão. Né? Isso. Ninguém é igual a ninguém. A gente tem essa margem. E isso consegue se ajustando durante o crescimento. A gente já sabe que dentro desse percentual, os riscos de um atraso motor, os riscos de correr alguma coisa durante essa evolução motor e funcional do bebê, a gente já fica mais tranquilo. Então a gente consegue registrar com fotos. Ícaro ensina como fazer boa foto, Tem isso. né? Dá aquelas dicas das fotos. Dá É, para fazer com todo mundo? Não dá tempo. Graças a Deus não dá tempo. Mas a gente faz por com agenda cheia, né? E aí agenda cheia. aquele registro perfeito às vezes não vai sair. Aí você falou uma coisa importante, isso fala bem assim,
As aulas são curtas, objetivas, né? Dá para pegar insights, mas você está treinando uma boneca, quando chega na prática clínica, é uma pessoa e tal. E aí, às vezes, o bebê chora. No módulo lá do TEMAP Tem. fala do toque sutil. Por quê? Porque é a minha forma de enxergar o paciente. Não faz sentido um paciente que já está desconfortável, já tem dor, alongar, puxa para lá, puxa para cá. Por isso que esse é um dos pilares da metodologia do TEMAP, o toque sutil e suave. Né? E, inclusive, eu vou falar sobre isso a partir de segunda-feira, lá na Nova Era da Fisioterapia Pediátrica, e vocês se aprofundam nesse toque, nesse treinamento, nessa sensibilidade, que muitos de vocês, meu Deus, mas eu nunca trabalhei com terapia manual, ai Jesus, e agora? Meu Pai do céu, calma! Eu também comecei sem saber de nada, o Eduardo também começou sem saber, certo? Mas é treinável, esse toque sutil é treinável, você consegue treinar e você vê que na prática clínica as coisas funcionam, o paciente aceita o toque, sabe? Então isso foi muito importante. E Eduardo, meu amigo, me diga uma coisa, antes de você ter esse conhecimento do TEMAP, porque tem muita gente que acha que terapia manual é só você pegar 30 técnicas ali, decorar e colocar em prática. Mas quando a gente vai estudar, a gente vê que a coisa é muito mais profunda, né? Não profunda de ser difícil, mas profunda de você ter detalhes, né? Insights que fazem toda a diferença ali na nossa vida, na nossa comunicação, de conversar com os pais, de atender aquele paciente. Antes de você ter todo esse conhecimento, você tinha insegurança de pegar um caso mais difícil, por exemplo, de assimetria ou de toscolo congênito, e hoje, depois do método, desse conhecimento, das técnicas, do raciocínio, você tem mais confiança de avaliar, de conversar com essa família, de conduzir o tratamento? Totalmente. Então, antes, por exemplo, eu nem queria lidar, né? Pensar em tocar em uma criança, porque eu já não era medo de atender, mas era medo de conduzir. O que que eu vou fazer? Então, antes de que eu abrisse, né, as portas ali para pediatria, eu falei, não, vamos estudar. E aí, cara, é o que eu falo. Esse medo, esse caso complicado sempre tem. E graças a Deus que tem, a gente fica ali, né? Porque é isso que faz a gente sair da zona de conforto. E aí aprender cada vez mais. Então eu falo assim que a base veio forte. O TEMAP deixou a base muito forte. Cada paciente é único, né? Eu sempre falo isso. Então tem aquele paciente que vai melhorar mais rápido, aquele paciente que vai precisar de mais sessões, mas o TEMAP te dá a base disso. E te dá a base de você conseguir conduzir uma consulta para os pais. Às vezes eu prego muito isso, a educação em saúde. Então a gente vê a educação em saúde muito para dor crônica. Mas, querendo ou não, os pais precisam também de uma educação em saúde. Entender que, às vezes, o bebê está chorando não é por cólica, por disquesia ou por dor. É um desconforto na cervical, né? Foi o bebê de parto normal, que ficou ali cefálico por pelo menos 2, 3 meses seguidos. Então, é explicar essa mecânica. E eu falo assim que o TEMAP justamente é pautado no quê? Fisiologia, anatomia e biomecânica, né, do bebê. Então não é nada tirado da tua cabeça. Se a gente pega os Vozes da livros, minha cabeça, não é? se a gente pega livros de fisiologia, anatomia e vai correlacionando a anatomia do bebê, a gente consegue, né, pautar ainda mais a base desse raciocínio que o TEMAP traz. E quando a gente fala, né, quando você disse essa questão desse 1 ano aí que eu entrei, falar que eu consegui ver das aulas assim, em tempo recorde, pronto, no primeiro mês foi? Não, mentira. Se for para contar, foi 4 meses após que eu comecei ali a atuar de verdade, abrir a agenda e começar a pegar. Hoje, na semana, eu estava fazendo, fiz os cálculos dessa primeira semana, isso que é janeiro, muita gente está viajando, né? Então, muitos pais entraram de férias, estão sem passar ali por consulta, mas só essa semana, fazendo as contas, são 22 atendimentos. E isso que eu não atendi, então são 22 crianças, né? Então, e isso é muito importante, se pautar nessa confiança. A gente sabe que vai ter começo, meio e fim. E aí explicar isso para os pais. E também explicar que uma consulta, uma sessão que você fizer vai ajudar, mas não vai ser resolutivo 100% naquela primeira sessão, porque tudo leva o tempo. E o bebê precisa do teu próprio tempo. Né? Um exemplo
prático dessa semana, Ícaro, foi ah, quando o bebezinho entra em crise ali de cólica ou que tá no momento da disquesia, eu vou lá e eu faço a massagem, eu aperto e eu faço ali a bicicletinha. Não, então você explicar que não é esse o momento de você fazer aquilo, né? O que fazer já mudou, já muda a óptica ali, né, dos cuidadores. Então isso é muito importante, porque a gente às vezes vem naquele padrão científico de, meu Deus, onde eu tenho que tocar, eu quero detalhes, né? Tem uma aula até que você que eu lembro muito bem que você fala até para uma aluna dentro de um Temap Day que faça, só faça. Ah, meu Deus, será que eu tô assim? Faça, vai dar certo. E realmente dá. Então, às vezes, não fiquem com medo do toquezinho leve. Ah, só lido com adulto, minha mãozinha onde que vai? Só faça. Só Só siga, faça. né? O passo a Só passo, vai lá e siga, que faça. depois o resultado vem. Cara, você tocou num assunto aí muito importante. Isso você falou bem assim, que você disse, janeiro, Ícaro, mas ó, só agora, em janeiro, foram 22 atendimentos. Só E nessa semana janeiro, aqui, ó. e só essa semana. E Só olha que essa janeiro semana. é um dos piores meses para quem é autônomo e fisioterapeuta. Vocês sabem, as famílias estão de férias, estão viajando, aquela coisa toda. E, cara, uma das coisas que me pegava dentro da terapia manual, antes de eu entrar nesse mundo pediátrico, quando eu atendi adulto, era exatamente isso. Era essa instabilidade de agenda, que quando chegava janeiro, meio de ano, dezembro, os pacientes sumiam, desaparecia, e eu ficava ali de mãos atadas, sem ter o que fazer, sabe? Porque se não for aquela dor incapacitante, que o cara não consegue levantar, não consegue trabalhar, ele não vai lhe procurar. A cervejinha na praia no verãozinho, lá no início do ano, vai ser mais importante, entendeu? A formatura do primo para ele viajar vai ser mais importante que aquela dor lombar. Ele toma um remédio e vai levando ali. E eu vi que dentro da pediatria isso não existe. Por quê? Porque a consciência dessa mãe já está ali, ó, martelando, ela já entende da importância do nosso tratamento. Cara, você está falando em 15 dias de que janeiro começou e em uma semana tu atendeu 22 pacientes. Tem gente que não atende 22 pacientes no mês, cara. Entendeu? No mês não atende. E aí você diz, ah, Ícaro, fez 12 meses que eu entrei no Temap, mas tem 4 que tu não utilizou nada. Então, cara, tem 8 meses que tu tá dentro do Temap, basicamente, e você é o cara que abriu a agenda em janeiro, fez 22 atendimentos em uma semana, sabe? Então, assim, eu queria trazer isso para as pessoas entenderem, para o fisioterapeuta entender, porque eu sei da dificuldade que muita gente passa. Eu já passei por essa questão da dor. Às vezes, quem trabalha com respiratória, pô, tem aquele boom de agenda ali, naqueles momentos de surto, de bronquiolite, as infecções respiratórias, aquela coisa toda. Passou, acabou, a agenda desce. Né? Ah, o cara trabalha ali com neurofuncional, investiu 35, 40, 50 mil reais no curso, 70 mil reais no diabo do curso, para cobrar ali depois 80 reais numa consulta, 50 reais numa consulta, porque é atendimento a longo prazo, você não consegue cobrar um valor mais justo pelo seu trabalho e sua hora de trabalho vai ter que custar isso aqui, você investiu isso aqui, sabe? Então, cara, ver essa possibilidade da gente transformar a vida desses pacientes de forma rápida, certeira, resolutiva, ser reconhecido e conseguir cobrar um valor justo pelo nosso trabalho, porque a gente dá resultado, isso é muito bom, cara. A gente tá. Obrigado, Eduardo, porque você está fazendo parte dessa nova fisioterapia, cara. Você está sendo inspiração para os seus alunos, não tenho dúvida, para os seus Sim. colegas que trabalham com vocês, que é possível sim a gente ser feliz e realizado dentro da nossa E profissão, eu visto a né? camisa do Temap mesmo. E assim, não é questão de trocar de área, tudo se complementa, Com né? Igual eu tô certeza. falando, tudo se complementa. Então, para quem tem dúvida, muito bom. Entre de cabeça, não tenha medo, né? O Ícaro sempre prega isso, a gente faz os encontros ao vivo ali para tirar dúvidas. A assessoria é muito boa, a gente tem uma comunidade. A comunidade ali, todo mundo se ajuda, então isso também é bem bacana. E o que fortalece como físicos, porque hoje não adianta você ver o colega como o seu concorrente. Né? Eu acredito que todo mundo tem para se ajudar. Igual o pessoal fala, mas Eduardo, não tem medo de concorrência? Cara,
A gente forma praticamente ali 100, 150 físios no ano. Eu sou professor de toda essa galera aí. Não tem medo de concorrência. O campo tá aí para todo mundo, tem criança para todo mundo, né? Cada vez a agenda é mais cheia. E eu visto a camisa de verdade do Temap. Perfeito. E Eduardo, muitos fisioterapeutas ainda relatam essa desvalorização profissional, que é real, a gente sabe que faz parte da fisioterapia. Né? A gente entra na. Eu não sei se você com você foi assim, mas eu entrei na fisioterapia meio. Nem sabia muito bem o que fazia. Eu queria medicina veterinária na época. Mas eu me encontrei, cara. Eu falei, meu Deus, é aqui que eu devo estar. Obrigado por essa oportunidade. Sabe assim, cada semestre que passava, eu ficava cada vez mais apaixonado pela profissão, né? E aí você sai com aquele vontade de mudar o mundo com a fisioterapia, mas a gente se depara com o mercado de trabalho, a gente sabe que não é fácil, né? Não. Se você não tiver um diferencial, se você não pensar fora da caixinha, se você não investir em conhecimentos direcionados, a coisa não vai andar. Mas essa desvalorização realmente acontece, muito profissional passa por isso. Antes do Temap, Eduardo, você sentia que faltava um pouco ali de reconhecimento no que você fazia? Pode ser dos seus pacientes, dos pais, de outros profissionais. E hoje, você sendo essa pessoa reconhecida na sua cidade, pensando em abrir teu próprio negócio, já está pensando em abrir uma clínica, formando outros fisioterapeutas também, né, que você é professor, né, se tornou especialista no tratamento das assimetrias do toscolo. Como você se sente hoje em relação a essa sua valorização profissional? E até financeira também. Tá melhor? Você vê que mudou? Sim, sim, sim. Porque eu falo assim, que eu sempre falo que o valor, né, o dinheiro, o preço da tua consulta, o preço do teu tratamento, ele deve ser algo que vem devido ao teu valor de atendimento. Porque hoje nós sabemos, né, Ícaro? É uma das conversas que a gente teve também, que tem profissionais ali que cobra muito alto o valor de uma consulta, mas não entrega nenhum resultado. Então, você se basear ali em estou entregando o resultado, então eu consigo cobrar. Porque ambos trabalham paralelos, Perfeito. né? E sempre Exatamente. tem aqueles pais, igual, essa menininha que já estava com a indicação do capacete, havia feito 10 sessões de fisioterapia convencional, tinha passado por 3, 5 sessões ali com o osteopata e nada resolvia, não mudava. E a menina chegou com muito medo. A bebezinha, ela estava assim, reativa. Você chegava perto, ela ficava reativa. A hora que você pegava no pescoço dela, ela berrava, você não precisava nem, você só ameaçava. Então eu falo assim, quanto que essa mãe não gastou para ainda no final sugerirem uma órtese? A órtese é ótima quando bem indicada, né? Então eu falo assim, essa questão da valorização veio justamente por conta da confiança. Perfeito. Então, o Temap entregando essa confiança, o Temap dando essa base de confiança, a valorização ela começa a subir. E Perfeito. como eu percebi isso, né, Ica? Reajustes de valores de sessão, então a gente consegue reajustar de 50% a 100% ali em cada reajuste, e principalmente nas indicações. Porque eu acho que quando você começa a ser valorizado, essas indicações naturalmente começam a acontecer até de profissionais que você não é do teu ambiente, você não conhece e te indica. Então, a valorização vem. Perfeito, maravilha. Cara, você tocou num ponto muito importante, né? Disso, ó, a paciente tinha sido indicada para órtese craniana, já tinha passado por 10 sessões de fisioterapia convencional, muito provavelmente essa criancinha tinha um toscolo, né? Eu vou mostrar essa relação para a galera lá na Nova Era, o porquê está muito associado, vou falar sobre o toscolo, mas foi tratada errada, passou por um osteopata, e isso também eu queria esclarecer aí na cabeça de vocês, porque vocês acham que para trabalhar com terapia manual precisa ser quiroprata, osteopata, ter pós-graduação, não tem nada a ver, você precisa ser fisioterapeuta. Terapeuta manual é recurso da fisioterapia. Terapia manual é recurso da fisioterapia. Você precisa ser fisioterapeuta. E a prova é tão grande que a menina também passou por osteopata e não teve resultado. Mas chegou no cara que tem um conhecimento certo, que tem um raciocínio, que tem a técnica,
e as coisas aconteceram. Entendeu? Então, isso aí já para deixar claro para vocês. Nunca trabalhei com terapia manual, nunca, não sou osteopata. Será que eu consigo aprender e entrar nessa área? Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Pelo contrário, você se torna melhor do que muitos profissionais aí que já estão no âmbito. Essa é a prova do Eduardo aí que falou. Maravilha, Eduardo. Muito bom. E me diz uma coisa, essa menina começou o tratamento contigo só por curiosidade mesmo. Com quantos meses? Ela ficou comigo. Quanto tempo ela iniciou? Não, é quando ela começou o tratamento contigo, ela tinha quantos meses? Ah, ela já estava ali de 6 para 7, naquele salto onde realmente tem um indicativo da hora. Caramba, cara, e você conseguiu trazer para a normalidade. Incrível. Eu Parabéns. bati no 3,5. Perfeito. Não, não Ok. desceu dali, mas bateu Gente, no ó, 3,5. 3,5, não sei o que, vocês vão entender isso. Segunda-feira vai ser a nossa primeira aula, onde vocês vão entender sobre essa avaliação das assimetrias e conseguir interpretar esses dados, né, esses percentuais, quando a gente for fazer a craniometria, tá? E, Eduardo, falando em resultados rápidos, né? Muita coisa a gente consegue resolver. Você falou no início da live, pô, consegui tratar uma cólica ali, uma disquesia, em 2 atendimentos. Não foi nem em Uhum. 4, foi em 2. Essa paciente, né? Enfim, quando eu falo de tratamentos rápidos, que é uma das promessas nossas da terapia manual, do TEMAP, em até 4 atendimentos, isso parecia impossível para você antes? E como você se sente hoje em vários pacientes que passou pela sua mão, de você conseguir ter gerado esse resultado? Muitas vezes paciente que já passou na mão de outros profissionais, não teve resultado e você foi a pessoa que foi procurada e que conseguiu ajudar, que conseguiu. Qual é a tua sensação hoje passando por esse processo? Teu É, sentimento? é literalmente de conquista, porque conquista pessoal e profissional. Porque, igual eu falei, o pessoal que eu nunca me imaginava, né? Se você me falasse há 3 anos atrás que eu iria trabalhar com a pediatria, eu ia falar, será? Tipo, tá na listinha, mas será? E hoje tudo deu certo. Então, quando a gente fala nessa questão aí, né, Ícaro, que você tocou, de indicação e tudo mais. É muito importante que, além de toda a base, além de todas as explicações, você precisa ser humano, né? Você precisa olhar ali, ser humano e identificar que, muitas vezes, esses casos rápidos eu olhava e falava, o Ícaro prometeu que até 4, né? Será? Tipo, tá bom. Porque sempre vem aquela primeira pergunta dos pais, sempre nas primeiras sessões, né? Quanto tempo vai? Quantas sessões vai? E isso é muito legal que a gente não consegue falar, ó, vai ser assim, vai melhorar 100% em tudo, mas a gente consegue prever, Tem né? uma A previsão. previsibilidade, né? Uma previsão, tanto para mais quanto para menos, né? Então, por exemplo, eu olhava e falava assim, será? Tá bom. Se o Ícaro falou que até 4, eu falava, olha, mãe, até 4, 5. Mas chegava na terceira, o bebezinho já estava praticamente tchau. Aí, então, assim, isso é muito bom. Claro, tá? Que tem os casos que passa, tem, porque É. eu sempre Eu falo sempre pra falo, ele. ó, a gente não escreve em pedra, cara. Pô, você pegou um paciente que tem PC, paralisia cerebral. É uma coisa para o resto da vida dessa criança. Você não vai tratar essa disfunção em até 4 atendimentos. Mas, pô, se você tem um raciocínio correto, se você tem a técnica correta, o paciente chegou dentro de uma janela muito boa, ou fora, muitas vezes, a gente se surpreende. O caso aí, por exemplo, do Eduardo falou, que a paciente já tinha feito 1 milhão de tratamentos, 7 meses e ele conseguiu entregar um resultado bom. Cara, você consegue sim. Então, você começa a perceber, se você senta e vê, começa a analisar aquele seu mês de atendimento, mas muito, o maior percentual de atendimentos que você fez e deu alta ali foi em 4 atendimentos, 5. Você vê que você consegue reduzir muito aí essa quantidade de Depende atendimentos. muito se os pais estão, né, fazendo o posicionamento, se os pais estão aderindo, por exemplo, ao Simples Tummy Time, se eles estão seguindo com as orientações certinhas. Por mais que siga a risca, a gente sabe que, por exemplo, se o bebê vem, tá tudo bem, mas uma crise de maio, pega uma pneumonia, e daí aquele bebê que não consegue mais vai ficar É por isso. livrando a narina, não adianta a gente querer ficar
pisando em posicionamento para os pais enquanto ele estiver doentinho. Então, isso pode acontecer. E um caso que a gente fala dessas questões de sessão, ser humano, ter empatia e tudo, foi um caso que eu lembrei agora, que foi o de um bebezinho que eu tive que atender a domicílio, porque ele tinha acabado de sair da UTI. Então a mãe já percebeu que ele já estava com uma preferência e tudo mais. E a gente vê, né, um mundo lindo, consultório, maca, ar-condicionado. Só que quando a gente fala de não usar jaleco, quando a gente fala de chegar como uma pessoa ali mais ali do convívio deles. Eu atendi esse bebezinho debaixo de um pé de manga, que era onde ele se acalmava. Então o Temada me possibilitou isso, tipo, ter essa confiança de mudar o local de atendimento sem uma maca. Tipo, o que eu Perfeito, posso fazer enquanto estiver no meu colo? E todas perfeito. as sessões foi debaixo do pé de manga, recebeu alta e tá tudo certo. Cara, e isso quebra uma dificuldade gigantesca do fisioterapeuta que acha que as coisas só vão dar certo e ele só vai ser reconhecido e valorizado profissionalmente, financeiramente, quanto mais recursos ele tiver, quanto mais uma clínica equipada com equipamentos, com não sei o quê. Não, cara, não. A pediatria, a terapia manual aplicada à pediatria, você só precisa de sua cabeça e de suas mãos. Você consegue fazer o trabalho em qualquer lugar. Isso foi fantástico. Atendeu debaixo de um pé de manga. Quais eram os recursos que Eduardo tinha? Um era a cabeça e a mão dele, a mão, o toque. Isso é lindo, cara. Parabéns, muito bom mesmo. Fantástico. Porque Então, eu eu queria falo trazer assim, isso porque muito fisioterapeuta acha que tem que comprar, gastar rios de dinheiro, muitos recursos, que as coisas só vão dar certo com isso. tudo Não, vai de pouquinho. É tudo de exatamente. pouquinho. Eu falo assim que eu até lembro, os meus primeiros investimentos para iniciar foi o craniômetro, porque eu queria realmente ter a avaliação assertiva, então eu investi no craniômetro e um chocalhinho de brinquedo. Foi isso. Bom, Depois as coisas foram acontecendo, né, de acordo com a demanda. Então foi onde a gente foi comprando mais coisas. Quem sabe mais para frente vem um scanner, e né? assim, olha, eu só comprei um scanner porque literalmente eu quis, não foi por demanda, tá? Porque essa demanda não vai existir, já adianto para vocês. Essa demanda de órtese craniana, de fazer exame de imagem, não vai existir. Assim, eu tenho um ano que eu trabalho com órtese também, e eu, sei lá, prescrevi aí, eu conto nos dedos de uma mão a quantidade de órteses que foi prescrita em mais de um ano fazendo esse trabalho, sabe? Sim. Então, e é uma coisa completamente desnecessária. Peraí que a Siri ligou aqui do nada. Foi. É uma demanda completamente desnecessária, assim, ou um investimento, na verdade, completamente desnecessário. E com o craniômetro você tem exatamente as mesmas medidas, faz a mesma coisa, as coisas são validadas igual. Só que um custa 50 mil reais, o mais básico, e esse aqui custa, sei lá, 300 e poucos reais agora, tá? E tem a mesma validação científica, a mesma precisão, você tem os mesmos dados, você tem a mesma segurança que está trabalhando com a validação científica a seu favor, tá? Então, a gente vai aprender isso. Então, eu quero, inclusive, é isso que eu quero mostrar também para vocês quando eu montei esse curso, que a nova era da fisioterapia pediátrica, é um novo olhar, gente, é uma nova porta, uma nova oportunidade, uma forma de enxergar diferente. Porque qual era a fisioterapia de antigamente? Fazer aqueles cursos caríssimos de Bobat, TeraSuite, de não sei o que, 30, 40, 50 mil reais no curso. Aí você tem que comprar a roupa, aí você tem que comprar a gaiola, aí você tem que comprar, você investe 50 mil no curso e ainda tem que comprar mesmo um monte de coisa. Então a gente veio de uma educação da fisioterapia que a gente tem que ter recurso. Uma equipe. Não, cara, com a terapia manual, não estou dizendo que vai substituir, você não vai ser esse profissional, vai jogar fora e vai ser só terapia manual. Mas se você não for dessa área, você consegue aplicar na pediatria só o seu conhecimento e o seu toque, sem investir rios de dinheiro, não precisa de recurso, tá? E, Eduardo, uma coisa, tem muito fisioterapeuta, era o meu sonho também, quando eu consegui, eu fiquei super feliz, daquela agenda estável, cara, assim, completinha, aquela agenda cheia. Me fala
Hoje, depois que você gera esses resultados rápidos, que você tem mais segurança, que você está conhecido na sua cidade, você viu que essa demanda ela realmente aumentou, sua agenda ficou mais completa, as coisas estão acontecendo, você vê que cada vez mais você tem procura aí na pediatria? Sim, aumentou. Antes é igual eu falava, como não era o foco, né? Então, assim, às vezes vinha um ou outro, aí dava alta, não voltava, os pais iam melhor, a gente fazia ali uma conversa breve. E hoje a gente sabe que o que, que acontece? Desde, vamos colocar ali, agosto, né? Desde agosto, mais ou menos, a agenda deu uma estabilizada. Perfeito. Perfeito. A gente está falando de um processo seu que você começou de fato a aplicar 8 meses aí de crescimento, né? Cara, já pensou? Então tem gente que tem 30 anos de profissão e ainda não tem essa agenda cheia e estável. Muito bom. E Eduardo, me diz uma coisa, para aquela fisioterapeuta que está assistindo aqui, para aquele fisioterapeuta que está assistindo a gente, tá? E está sentindo exatamente aquela insegurança que eu já senti, que você já sentiu um dia na sua vida, há um tempo atrás, e pensando no que você se tornou hoje, cara, nesse profissional reconhecido, valorizado, se tornando essa referência, as indicações acontecendo, a agenda deu um boom, está estável, qual o conselho você daria para essa pessoa que está passando pelo que você passou há um tempo atrás? Só para a gente finalizar. Beleza. O conselho que eu deixo é que se lá no teu interior, lá no teu coraçãozinho, lá no seu, naquela caixinha da tua cabecinha, pensa assim, acho que eu vou gostar, já tô acompanhando, porque provavelmente tem gente que te acompanha aí há bastante tempo e tá ali, vamos dizer, namorando o Temap, querendo, né, fidelizar ao Temap, e eu falo que vale a pena. É igual a eu já li e hoje eu escutei novamente. A gente só tem medo daquilo que é novo. Depois que aquilo já não é mais novo, a gente fala, nossa, valeu a pena. Então, é uma confiança que passa. Medo tinha, receio tinha, ainda mais que eu nunca tinha pego um bebezinho. Hoje, eu brinco até com os pais que falta virar o bebezinho de ponta cabeça. Chega aqueles pais de primeira viagem, pega até com medinho, retraído, tá até com pontos gatilhos no ombro por manter assim. E eu falo, não, pai, daqui. Aí a gente já manuseia, já. Todo desenvolto. Então eu falo assim, essa confiança ela vai sendo construída. E isso foi justamente porque eu tive um bom início, né? Um bom caminho aí traçado dentro do tema. Foquei, sentei, estudei e apliquei. Perfeito. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado, Eduardo, pela Eu sua quem agradeço. participação. Deus lhe abençoe, meu querido. Eu Amém. desejo o maior sucesso para você. Você é um cara fantástico. Admiro sua história, sua carreira. Cara tão jovem, novo, já aí leciona, forma fisioterapeutas, atende, doutorado, enfim. Cara, a nossa profissão precisa de profissionais como você. Muito obrigado pela sua contribuição, por Eu quem agradeço. história. E eu agradeço também pela oportunidade de você ter me deixado te ajudar, ter me deixado, ter dado esse voto de confiança e ter dado o próximo passo e investido, certo? E falando nisso, você não precisa ainda investir em nada, você que está assistindo aqui agora, que a nova era da fisioterapia pediátrica é 100% online e gratuita, só vai, você não tem nada a perder, só assista, porque eu tenho certeza que lá vai ser uma mudança de vida na sua carreira, na sua prática clínica. Não é porque é gratuito que é encheção de linguiça, tem muita prática, tem raciocínio clínico. É de fato os primeiros passos que eu dei, que meus alunos deram, que o Eduardo deu para conseguir ter essa mudança na vida dele, tá? Então, segunda-feira a gente começa o nosso evento, né? Às 27 da noite a gente vai liberar a primeira aula, tá? E só vá, dê o benefício da dúvida se você tem nesse íntimo aí, que nem o Eduardo falou, se você está aqui namorando, se você acha que é uma área que você vai simpatizar, que talvez seja para você, apareça, vai lá conhecer mais, se dê esse benefício da dúvida para você, de fato, entender como é esse universo e por que a gente é tão apaixonado por ele, né, meu amigo?
Não, realmente, o tema virou paixão, vestir a camisa. Tudo que condiz relatório, cartilha, estamos aí na lida. E eu quero te agradecer muito, Ícaro, pelo convite, porque foi um prazer imenso estar aqui. Espero que, né, conseguir inspirar ali alguém que está aí assistindo. Você que está assistindo, dê o benefício da dúvida, igual diz o Ícaro. Vai na nova era, foi pela nova era que eu comecei a acompanhar, que eu falei, é agora que vai dar tudo certo. O Temap realmente ele consegue modificar a vida do fisioterapeuta e principalmente das famílias que chega até você. Porque, só para finalizar, Ícaro, mas é uma coisa que a gente sempre fala, né? E a gente conversou por último. O paciente, muitas vezes, ele não quer saber a pós-graduação que você teve, não quer saber se as formações que você. Ele quer saber, a mãe chega, muitas vezes pela indicação, querendo que você entregue o resultado. Então ele busca por resultado. E não por onde você estudou, qual que você fez, o que você fez. E o TMAP, ele consegue te ajudar nisso, entregar esses resultados. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe você e até a próxima, viu? Tchau, tchau.